Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 124 Negócios. Agora, um prédio de 2 andares que se elevou sobre seus arredores, a loja Poções Noite Estrelada ganhou um exterior construído inteiramente de pedra branca. Irradiando um brilho ofuscante, a loja era de tirar o fôlego de se ver. Com belos desenhos intricados esculpidos em cada pilar e viga, eles deixavam qualquer um que contemplava-os em um estado de devaneio. Mesmo o interior da loja recebeu uma reforma. Quanto à mobília e os recipientes, pareceram ser sempre limpos e agradáveis aos olhos. Pouco depois de ser convocado, Bird entrou na loja pela entrada. Chefe, estou aqui, gritou Bird enquanto ele cambaleava para dentro da loja e olhou ao redor, aparentemente perdido em admiração. Realmente é uma loja de nível 2. Pergunto-me quem é o dono, não pode deixar de exclamar interiormente. Bom, eu tenho uma pequena tarefa para você. Ni Yan reconheceu. Em seguida, continuou. A partir de hoje, eu vou estar deixando você no comando desta loja Poções. Pelo menos por enquanto, eu vou nomear você para algumas tarefas. Quanto aos benefícios, se a loja estiver bem, você receberá um bônus no final de cada mês. Naturalmente, eu não vou sobrecarregar você com o trabalho. Afinal, seu objetivo principal ainda deve ser melhorar como alquimista. Pois, de acordo com a convenção básica, você só começará a obter um salário quando você se tornar um alquimista júnior. Espera, você é aquela pessoa misteriosa que abriu essa loja. Bird emocionalmente exclamou. Ele sabia que Ni Yan era rico, mas ele nunca esperaria que ele fosse tão rico. Ele ouviu de outras pessoas que a compra de um lote de terra levava pelo menos uma moeda de ouro, abrir uma loja exigia 2 moedas de ouro, e atualizar um nível custava 5 moedas de ouro. Tais preços exorbitantes deixariam a grande maioria dos jogadores sobrecarregados, remexendo em desespero por sua própria incapacidade. Quanto a ele, a perspectiva de abrir uma loja era semelhante a olhar para as nuvens no horizonte, bonito, mas talvez eternamente fora de alcance. No entanto, mesmo que ele só atuasse como gerente da loja, ser confiado a essa responsabilidade deixou-o sentindo-se tocado e o encheu de uma grande satisfação. É claro que eu sou o único que abriu. Por que mas eu iria pedir para você ser o gerente? De qualquer forma, vamos ao negócio. Em pouco tempo, um lote de possíveis contratações estará chegando através dessas portas para uma entrevista. Por enquanto, não quero revelar minha identidade, então eu quero que você os contrate no meu lugar. Quanto aos arranjos e informações relevantes, vou enviá-las para você em instantes. Eu entendo. Bird simplesmente acenou com a cabeça. A esse respeito, Bird poderia ser considerado rápido, quase imediatamente entendendo o significado subjacente dessas palavras. Por algum motivo, Ni Yan não queria revelar sua identidade, pois o dono da loja seria conhecido pelo público. Quanto à razão exata, ele não se atreveu a perguntar. Bom, já que você parece entender, vamos continuar a explicar o seu trabalho. O NPC ali é Insei Reis. Ele é o vendedor dessa loja no primeiro andar, enquanto o segundo andar é uma oficina para os alquimistas. Para você ser capaz de fazer o seu trabalho, vou permitir-lhe o privilégio de retirar uma parte do dinheiro da loja. Use-o para comprar ingredientes de alquimia, de modo que o andar de cima da oficina esteja sempre totalmente abastecido. No final de cada dia, traga tudo para ele, porque ele será responsável por vendê-los. Quanto à fixação dos preços, você pode me perguntar. Finalmente, há uma tarefa um pouco mais inconveniente que eu preciso lhe pedir. Dê-me um relatório de receitas e despesas da loja no final de cada semana. Desde que o sistema calcula automaticamente isso para você, ele não deverá comer muito do seu tempo, Ni Yan instruiu. Sempre que algo vinha à sua mente, ele complementaria com mais detalhes no local. Enquanto Ni Yan falava, Bird rapidamente anotou suas palavras para não se esquecer. Porém parecia que sua carga de trabalho diária não ia ser tanto assim. Enquanto ele gerenciasse adequadamente a loja, tudo ficaria bem. Ni Yan pensou. Se assim for, então, mesmo que eu não administre pessoalmente a loja, ela ainda poderia funcionar sem problemas nos procedimentos que estabeleci. Além disso, não deve haver quaisquer falhas nestas políticas também. De repente, ele viu um olhar hesitante nos olhos de Bird, como se quisesse dizer algo que não se atrevia a dizer. O que é? Se você tem algo a dizer, basta dizer, Ni Yan disse enquanto olhava para Bird. Chefe, é assim, com tantas pessoas aplicando, muitas delas já sendo alquimistas júnior, por que você me escolheu? Bird hesitou por um momento antes de finalmente fazer a pergunta que estava se preparando no coração. Se ele não tivesse feito isso, teria mantido o tormento na parte de trás da sua mente. Ni Yan riu em resposta, em seguida, disse, é simplesmente porque eu senti que você era mais merecedor de confiança do que outros. Isso é tudo. Confiança? Bird respirou fundo. Tinha sido um longo tempo desde a última vez que ouviu alguém dizer isso a ele. Quando ele era menor, até os cachorros o evitavam. Quando ele escolheu o nome Bird Lives no Eggs, ele fez isso como um soco sutil em si mesmo. No entanto, desde então, ele cambaleou e se arrastou até sua posição atual. Se ele se tornasse tímido ou com medo agora, então ele não seria mais do que um canalha inútil. Especialmente em um momento em que ninguém acreditava nele, ter mesmo um único indivíduo colocando fé nele significava muito.
Obrigado, disse Bird do fundo do coração. Ni Yan simplesmente sorriu. Depois de explicar as questões relativas à gestão da loja, ele continuou: há 2 alquimistas que você deve ter uma atenção especial. O primeiro é Quiet Nanan enquanto o outro é Steel Grieving. Ouça atentamente as suas condições de emprego, depois me informe. Com esses 2, desde que não fizessem um mar de condições, ele os empregaria com prazer. Tudo bem, eu entendo. Bird acenou com a cabeça, embora ele sentiu um pouco de inquietação no coração dele. Afinal, estes 2 eram alquimistas júnior enquanto ele era apenas um mero alquimista aprendiz com uma taxa de sucesso na média. Não era de se admirar que ele se sentisse um pouco pressionado. Bird ainda tinha que embarcar totalmente no caminho que levaria a ele a se tornar o rei da alquimia. Então, no momento, ele não era diferente de um alquimista aprendiz comum. Quanto tempo você vai demorar para se tornar um alquimista júnior? Perguntou Ni Yan. Eu acho que, mais 3 ou 4 dias, pelo menos. Ni Yan assentiu e disse: apresse-se e pratique. Aqui, esta é a receita da poção Ressonância Mágica Júnior. Quando Quiet Nanan e Steel Grieving se juntarem, entregue a um deles e peça que comecem a produzir imediatamente. Essas poções devem buscar um preço decente no mercado atual. Certo? Eu vou escolher aquele com a taxa de produção mais elevada, Bird respondeu. Embora ele não podia deixar de se sentir desanimado. Se ele já fosse um alquimista júnior, então Ni Yan não sentiria a necessidade de entregar uma receita tão valiosa para os outros. No entanto, ele não era uma pessoa de mente estreita. Ele entendeu que ele tinha que confiar em sua própria capacidade se quisesse realizar qualquer coisa. Se ele não estava à altura da tarefa, então era natural que Ni Yan passasse a alguém que estava. A relação entre um alquimista contratado e o empregador era aproximadamente o mesmo que uma colaboração mútua. Ao fornecer-lhes ingredientes e receitas de alquimia, além de se encarregar da venda das misturas, o empregador receberia a maioria dos lucros enquanto o alquimista receberia um salário base e uma participação menor. Se o alquimista recebeu uma receita lucrativa do empregador, ou seja, as misturas que eles criaram venderam bem, então eles também seriam capazes de aproveitar os lucros. No entanto, se o empregador forneceu uma receita que não era rentável, então ambas as partes não ganhariam muito. Não se preocupe, haverá melhores receitas no futuro. Eu tenho algumas receitas de poções anti-petrificação comigo. Entregue uma para cada um dos alquimistas júnior e diga-lhes para se concentrar sua produção nelas. Eu também abastece a oficina no andar de cima com vários tipos de ingredientes, 7.000 porções para ser preciso. 2.000 delas são para poções anti-petrificação, disse Ni Yan. Depois de tantas visitas à casa de leilões, ele já tinha acumulado muitas poções, receitas, e os vários ingredientes necessários para fazer as poções. Ele também adquiriu mais de 80 peças de equipamento com resistência à petrificação mais 7 ou superior. Ele comprou a maioria deles por menos de 30 moedas de cobre e ao comprar aqueles com melhores propriedades por apenas 50 moedas de cobre, no máximo. Ao contrário das poções anti-petrificação, a demanda por fenol preto diminui lentamente ao longo do tempo porque, além dos lobisomens no Vale Sozil, não havia muitos outros lugares que tinham monstros com a toxina do medo. Quanto às poções anti-petrificação, eles seriam úteis por bastante tempo, mesmo depois que a empolgação em torno da covil da medusa morresse. Por isso, seu preço seria sempre estável. Embora Ni Yan tivesse comprado uma grande quantidade de poções anti-petrificação, o montante que estava sendo aplicado no mercado era simplesmente enorme. Embora ele ainda tenha uma certa influência no mercado, fazendo com que o preço das poções anti-petrificação suba, ele não seria capaz de manter o monopólio sobre o mercado como ele fez com o fenol preto. No entanto, o preço de poções anti-petrificação ainda subiria em pelo menos 5 vezes. Um retorno de investimento de 400% foi suficiente para que a maioria das pessoas fossem à loucura de prazer. Covil da Medusa era conhecida como uma das masmorras mais difíceis e mais lucrativas. Assim, as equipes que eram capazes de executar ela também eram os que podiam pagar as despesas relacionadas. O mais valioso ainda era o equipamento com resistência à petrificação. Embora as górgonas não tinham particularmente um alto ataque, sua habilidade Petrify era extremamente difícil de lidar. Se o jogador usasse continuamente poções anti-petrificação para remover o efeito da habilidade, o número de poções consumidas em um dia seria surpreendente. No entanto, se o status de resistência à petrificação do jogador fosse 14 ou superior, então não havia necessidade de temer que ele fosse petrificado. Se 3 ou mais jogadores de linha de frente estivessem equipados com equipamentos com resistentes à petrificação, uma equipe seria capaz de economizar pelo menos 20 pratas depois de executar o covil da medusa em um dia. No entanto, os jogadores de linha de frente não poderiam usar muitas peças de equipamento com baixos status defensivas. Idealmente, eles só usavam 1 ou 2. Caso contrário, se fossem 3 ou mais, o declínio na sobrevivência seria completamente reservado e a equipe poderia ser facilmente apagada. Como resultado disso, o valor do equipamento com resistência à petrificação mais 7 ou superior ficou muito mais evidente. Uma única peça de tais equipamentos, não importa quão faltante fosse em outras categorias, venderia por pelo menos 10 pratas. E assim, ele poderia fazer um lucro de pelo menos 8 moedas de ouro ou mais.
Depois de resolver as questões relativas à loja de poções, quando Ni Yan estava prestes a partir, um homem de 26 anos com uma túnica cinza entrou no prédio. Ele olhou para ambos, Ni Yan e Bird, antes que seu olhar finalmente descansasse no corpo de Ni Yan. Com licença, vocês dois sabem se o proprietário da loja está aqui? Perguntou o jogador. De sua perspectiva, entre Bird, um alquimista aprendiz e Ni Yan, este último parecia ser mais provável ser o proprietário. À medida que o olhar de Bird caiu no pescoço do jogador, ele percebeu que a gola de seu manto estava bordada com um design de flores com seda prateada. Uma pitada de inveja brilhou através de seus olhos. Era exatamente esse design de flor de prata que representava um sonho que ele ainda não tinha conseguido. Significava a honra de um alquimista júnior. Ni Yan lançou um olhar para Bird pelo canto do olho. Finalmente, Bird se aproximou para cumprimentar o jogador. Eu sou o proprietário desta loja. Você tem qualquer negócio aqui? Respondeu Bird. Ele não parecia nem um pouco hesitante ou com falta de confiança. Na verdade, ele realmente possuía um pouco o ar de um proprietário. Ah, eu entendo. Meu nome é Quiet Nanan. Ouvi dizer que você estava contratando alquimistas, respondeu o jogador. Quando ele ouviu Bird se anunciar como proprietário da loja, ele ficou bastante surpreso. No entanto, pensando bem, isso faz algum sentido. Os jogadores genuinamente ricos geralmente usavam roupas de pano e simples. Com tantos recrutamentos de grandes guildas, você não deveria ter nenhum problema em encontrar trabalho como alquimista júnior. Então, por que você veio aqui e se candidatou ao meu estabelecimento em vez de trabalhar para as principais guildas? Bird respondeu de volta com uma pergunta enquanto olhava fixamente para Quiet Nanan. Ni Yan levemente acenou com a cabeça em aprovação. Mais cedo, ele havia informado a Bird que não queria que jogadores com motivos ocultos se juntassem à sua loja. Parecia que Bird era bastante prudente e sabia exatamente o tipo de perguntas a serem feitas.